Muito bem-vindo a mais uma aula aqui no nosso canal do YouTube. Se você não me conhece ainda, meu nome é Felipe, eu sou um dos coordenadores aqui do Medcoff, sou médico, cirurgião geral e cirurgião do aparelho digestivo pelo Hospital das Clínicas da USP. E nessa aula de hoje você vai aprender sobre temas avançados e básicos também da cirurgia plástica com o nosso professor Rafael. Rafael, ele que também é cirurgião geral pela USP e é atualmente residente de cirurgia plástica no Hospital das Clínicas da USP, manja muito de plástica, então fica com ele, boa aula e até a próxima. E aí, tudo bem? Sou o Rafael, sou um dos professores aqui do Medcoff da Plástica. Vou discutir com vocês um pouquinho sobre a nossa prova de R+, por que cai na plástica. Separei para vocês aqui em alguns temas, tá bom? Claro que isso aqui não vai englobar todos os temas que a gente tem na cirurgia plástica, não tem jeito. Eu separei aqui entre os temas menos comuns, mas que podem aparecer numa prova mais difícil, e que para quem está aqui no Elite são fundamentais. Essas questões a gente tem que matar, tá bom? Podem ser um diferencial. Depois, a gente vai conversar sobre como conversar e como raciocinar a reconstrução na prova. Tá? Questões que vêm, te dão um caso clínico e perguntam como reconstruir aquele defeito, vocês vão entender bem na hora que a gente fizer as questões. São questões que podem ser difíceis quando você não sabe a maneira de pensar nelas, mas que quando você tem ali um algoritmo para você pensar certinho, vocês vão ver que não traz muita dificuldade. Coloquei esse aí, questões pesadas de cicatrização. Não necessariamente que as questões que eu pus aqui são as mais difíceis, mas elas exemplificam algumas coisas que a gente precisa saber para a gente conseguir matar as questões mais difíceis, né? Para a gente tirar daquelas questões, pelo menos eliminar boa parte das alternativas. Eu separei um pouquinho a cicatrização dentro das fases, o que você tem que saber sobre cada uma delas. E no final a gente vai revisar alguns temas recorrentes, aparecem sempre aparece enxerto, sempre aparece retalho, né? Sempre vai aparecer úlcera de pressão e a gente tem que saber como matar essas questões com facilidade. A prova de plástica geralmente não é uma prova difícil, é que esse aqui é um tema que a gente tem pouco contato até o 6º ano na faculdade e também na maioria dos serviços de cirurgia geral em que a gente faz residência por aí, a gente não tem tanto contato com a plástica, tá bom? Então as questões acabam sendo difíceis porque a gente não tem intimidade com o tema, mas quando a gente entende o que a gente tem que saber, são as questões que a gente geralmente vai matar rápido, tá? Vamos começar aqui pelos temas menos comuns. Primeira coisa, eu vou passar mais ou menos rápido aqui para a resposta da questão, né? E aí, quem estiver assistindo aí no gravado, pausa um pouquinho antes, tenta responder e ver o que eu falei logo em seguida. Então vamos lá. Primeiro tema que a gente vai conversar é sobre fissurado. Vamos colocar a resposta aqui direta, tá bom? Fissura lábio-palatina. Tema que aparece em algumas provas mais difíceis, né? As provas aqui de São Paulo às vezes gostam de perguntar, principalmente a prova da USP de São Paulo pergunta bastante, tá bom? E as questões aqui, tema esquisito, tema que ninguém sabe, geralmente questão fácil, questão conceitual, eu vou dar aqui para vocês os conceitos que aparecem. Primeiro vamos responder essa questão. Fissuras labiopalatais são mais comuns que as fissuras isoladas do lábio do palato. Sim, isso é um conceito que a gente tem que ter. A fissura labiopalatina ela é mais comum do que a só labial ou só palatina. Beleza. Presença de fendofissura é resultante da falha de fusão das estruturas formadoras no 2º trimestre da gestação. Então, alternativa difícil, de detalhe, provavelmente não vai ser a sua resposta. Não, é no 1º trimestre da gestação, tá bom? O melhor momento para o tratamento é o mais precoce possível e preferencialmente realizado em tempo único. Não, a gente vai discutir o tratamento daqui a pouco. Não deve ser realizado em tempo único e muito menos da maneira mais precoce possível. Pensa um bebezinho de horas de vida. É ali o momento de você operar? Ou que seja, com 1 semana de vida é a hora de você operar? Não. As estruturas são muito pequenas e a gente não consegue ter um bom resultado estético funcional. A maioria dos casos de fissuras labiopalatais está associada a alguma síndrome genética conhecida? Não tá, 80% delas são isoladas. Então vamos lá. Esse quadrinho aqui, esse slide, vai resumir praticamente tudo que você tem que saber sobre fissura labiopalatina para sua prova. Um pouquinho de epidemiologia. Primeiro, é a malformação facial mais comum, tá bom? 25% de qualquer malformação facial vai ser isso aqui, fissura labiopalatina. Outro tema que de vez em quando aparece na prova, fator de risco. Então é claro, etilismo, tabagismo, a gente vai sempre achar que pode ser fator de risco para qualquer coisa durante a gestação, né? As infecções no 1º trimestre são importantes aqui. Anticonvulsivante e ácido retinóico. Por algum motivo isso aparece nas provas, eles gostam de perguntar, tá bom? Eu mesmo nunca vi uma gestante que teve um bebê com fissura labiopalatina e usava alguma dessas medicações,
Mas acontece, é fator de risco, está descrito, é fácil de lembrar e aparece na sua prova. O que eu tinha comentado, 80% das vezes ela não é associada à síndrome, tá bom? Ela é isolada. E quando que a gente vai pensar que deve ter uma síndrome associada? Quando for uma fissura palatina isolada. A palatina isolada ela é mais associada a síndromes do que a fissura mais comum, que é a lábio-palatina unilateral completa, em geral à esquerda, tá bom? Essa é que você tem que lembrar que é a mais comum. A completa é mais comum. E completa com relação ao quê? A gente tem uma classificação, que é a classificação de Spina. É essa que está aí do lado direito da sua tela, tá bom? O que cai sobre essa classificação? Ela não é uma classificação difícil, ela é uma classificação fácil. Geralmente o que cai é qual que é a estrutura que determina essa classificação. É o forame incisivo. Ele é a nossa referência, que está aí apontado, né? Está aí com um risquinho azul apontando para ele. E como que a gente vai classificar? Pré-forame, tudo aquilo que está anterior ao forame. Transforame, quando a fissura atravessa o forame, pega o lábio, pega a gengiva e depois, né, o rebordo alveolar, e depois vai atravessar o forame. E também a pós-forame, que só estão para trás do forame incisivo. São só essas três classificações e a pergunta que eles geralmente fazem é qual que é a estrutura utilizada como referência na classificação de Spina? E é o forame incisivo, beleza? E a última coisa que você tem que saber desse tema, tratamento. Tem que decorar? Não tem que decorar, tem que entender. Quais são os problemas que a criança fissurada tem, de maneira geral? Primeiro, ela não tem o lábio fechado, então ela não consegue fazer sucção, ela não consegue mamar. O segundo problema, ela tem o palato aberto, então ela tem uma insuficiência velofaríngea. O ar sai pelo nariz, então ela não consegue falar de maneira adequada. E o terceiro, que envolve um pouco mais de conhecimento do tema, o incisivo lateral não desce, porque falta o osso ali, né, no rebordo alveolar, nessa região. Então, como que a gente vai tratar? A gente vai tratar todos esses problemas. Como? Primeiro problema que a gente tem que resolver. O que a criança faz primeiro? Ela se amamenta ou ela fala? Primeiro ela amamenta, né? Então ela tem que conseguir sugar. Para isso a gente faz a queiloplastia e reconstrói o lábio por volta de 3 a 6 meses. Depois, entre 12 e 18 meses, o que essa criança vai ter que aprender a fazer? Vai ter que aprender a falar. A gente não quer que ela tenha distúrbios articulatórios depois. A gente quer que ela já aprenda a falar com o palato fechado. Então a gente faz a palatoplastia aí de 12 a 18 meses de idade. Quando que desce o dente? Dente permanente, 8 a 12 anos. Então a gente vai fazer um enxerto ósseo alveolar. Quando ele é feito nesse momento, que é o momento ideal, ele é o secundário. O primário é quando a gente faz antes disso. Terciário é quando a gente faz depois que o dente já desceu. O secundário é o ideal porque quando o osso está ali e o dente desce pelo meio dele, ele estimula a integração desse osso e o dente desce de maneira mais adequada. E depois, com 15 anos, a gente vai fazer rinoplastia. A criança pode ter o nariz ali tortinho, né, a narina um pouco mais aberta. E também a ortognática, se a criança tiver algum prejuízo no crescimento da face. Beleza. A gente falou de fissura lábio-palatina, a gente tem que falar desses temas. Se tiver isso aí na cabeça, mata quase todas as questões. Vamos lá. Mais uma. Tema que nunca, dificilmente cai, o IANSP às vezes pergunta, mas vale a pena ter esse conceito, porque isso aqui envolve um pouco o seu entendimento sobre os enxertos, tá bom? Quando a gente fala de reinervação de enxerto, assinale a alternativa correta. A sensibilidade retorna mais completamente em enxertos parciais. Vamos pensar em cima disso aqui. Quando a gente tem um enxerto de pele total, a gente tem um enxerto mais espesso, um enxerto que tem um resultado estético e funcional melhor, que a gente coloca em áreas nobres. Provavelmente esse enxerto, que ele é mais completo, que ele possui ali todas as células dos anexos dérmicos, vai ter uma recuperação mais completa do que o enxerto de pele parcial, que é delgado, fininho, tá bom? O que acontece? Vamos para B. A sensibilidade retorna mais rapidamente em enxertos totais, aqui a gente já pensou ao contrário. Se o enxerto não é mais espesso, então deve demorar mais tempo para ele recuperar toda a inervação, tá bom? Apesar disso acontecer de maneira mais adequada quando chega no final do processo de reinervação. Os enxertos em leito muscular e periosteal são geralmente mais dolorosos? Não. Onde que a gente tem um monte de terminação nervosa ali exposta? É na derme. Então aquele paciente que fez uma excisão tangencial de uma queimadura de segundo grau profundo e tá ali com a derme exposta, cheia de terminação nervosa exposta, esse enxerto vai doer mais do que o enxerto que está em cima do músculo. O retorno da sensibilidade ocorre em 2 a 8 semanas? Não, isso é muito rápido, tá bom? Ele ocorre em alguns meses. E a ordem do retorno da sensibilidade é primeiro dor, segundo tato, e depois temperatura. Vale a pena lembrar? Se você conseguir guardar um tempinho para decorar isso aqui, sim. Mas você vê que se você pensasse em todas as alternativas, talvez você ficasse entre a D e a E.
né? E aí isso te dá uma chance já muito grande de acertar a questão. Então vamos sempre tentar pensar em cima dessas questões de plástico, entender esses conceitos e raciocinar em cima deles. Vamos lá. A viabilidade de um retalho com componente cutâneo pode ser clinicamente avaliada por meio de teste de dígito-pressão. Assinale a alternativa que indica os achados clínicos observados quando há dificuldade no retorno venoso. A gente está falando de um retalho que ele tem uma perfusão arterial e ele tem um retorno venoso, né? O retalho ele tem um pedículo conhecido, ele vai ser irrigado por ali. Tem que chegar sangue e tem que sair sangue para esse retalho não ter nenhuma isquemia fria, nenhuma isquemia quente. O que a gente pensa aqui? Entenda o retalho que tem algum tipo de comprometimento da vascularização como um paciente que tem ou uma TVP ou uma obstrução arterial aguda. Obstruiu a artéria, o que a gente espera? A gente espera que esse retalho esteja murcho, frio, pálido, que ele não sangre, ou que ele sangre muito devagar. Mas não, obstruiu a veia. O que a gente espera? Que ele esteja túrgido, violáceo e tenha um reenchimento capilar acelerado. E quando a gente escarifica, a gente faz um furinho, isso aí vai sangrar escuro, né? Vai sangrar preto, vai sangrar igual petróleo. Por quê? Porque sangue está lá, congesto. Se a gente raciocinar isso aqui, a gente mata essas questões. Quando eu falo de padrões de perda, eu estou falando de retalho microcirúrgico. Tá? Qualquer retalho pode ter prejuízo arterial ou venoso, mas quando que isso é assim crucial e também é crucial para a sua prova? Quando a gente fala de retalho microcirúrgico. É a técnica de reconstrução mais complexa que a gente tem e ela envolve a secção do pedículo lá na área doadora e a anastomose na área receptora. Qual que é o problema? Nas primeiras 48 horas é quando a gente tem o maior risco de um desses vasos trombosarem. E aí a gente vai ficar lá, o coitado do R3 da cirurgia plástica, vai a cada 3 horas, de dia e de noite, ver esse retalho, para ver como que está esse padrão, avaliar clinicamente, que é o padrão ouro para a gente ver se esse retalho está tendo algum padrão de perda. E a gente tem que reabordar logo. Como são os padrões? Primeiro, normal. Tecido normal, como qualquer tecido do corpo. Ele vai ter um sangramento arterial lento, a gente faz um furinho, ele sangra devagarzinho, tá bom? E sangra bem vermelho. A temperatura vai ser parecida com a dos tecidos vizinhos. A cor da pele vai ser igual a da área doadora. Então a gente pegou a pele da coxa e reconstruiu na face. Essa pele do retalho vai ter cor de pele da coxa, né? A gente tem que lembrar disso. E o turgor vai ser normal. Vai ser como apertar o braço, vai ser como apertar a coxa. Turgor de pele normal. Se a gente ter a congestão venosa, o que a gente vai ter? Trombozoaveia. A gente vai ter um sangramento rápido e escuro, vai estar quente, cianótico e túrgido, né? E arterial, o contrário. A gente vai ter um sangramento lento ou ausente, ele vai estar frio, vai estar pálido, pode estar mosquiteado, às vezes ele vai colocar isso na sua prova, e ele vai estar bem amolecido. Essa aqui é uma foto que fui eu que tirei, esse dedo aí nessa luva azul é meu, tá bom? Esse é um paciente que fez um retalho, ele usou uma pele aqui do antebraço, um retalho microcirúrgico, antebraquial, retalho chinês, para reconstruir a língua. E aí, a gente tem que ficar reavaliando esse retalho. Na foto na imagem da esquerda, eu fui ver esse retalho por volta de 1h da manhã. Como que ele estava? Pele do antebraço, mais ou menos ali da mesma cor, a gente vê que o paciente tem a pele bem clara, o retalho estava bem clarinho. Tinha esses furinhos aí, essas pequenas equimoses, que é onde a gente já tinha furado para escarificar o retalho. E o turgor dele estava bacana, a gente vê que ele é amolecidinho ali ao toque, beleza, e ele sangrava arterial lento, não está aí na foto. 3 horas depois, passei para reavaliar esse paciente. Olha como é que estava esse retalho. Escuro, cianótico, a gente vê que ele já está mais túrgido, né? A pele está mais brilhante ali, especialmente na parte de cima a gente consegue ver isso, onde ainda não chegou a cianose. E quando eu furei esse retalho, ele sangrou escuro, sangrou igual petróleo. O que aconteceu? Trombosou a veia. E aí o que a gente tem que fazer? Reoperar imediatamente esse retalho. A gente vai dar S, vai dar enoxa, vai dar enoxa. A gente vai dar antibiótico, a gente vai posicionar esse paciente bem no leito, a gente vai manter ele bem hidratado, a gente vai querer que ele tenha uma diurese adequada, a gente vai evitar droga vasoativa, mas também não vai deixar ele chocado. A gente vai dar sangue quando precisar para manter a hemoglobina adequada? Vamos. Mas tudo isso na hora da sua prova vai ser perfumaria. O que ele vai querer saber, o que ele vai querer de resposta é que você mande reabordar esse retalho imediatamente com reexploração da anastomose. Depois que a trombose aconteceu, que ela está instalada, todas essas outras medidas não vão resolver o problema, tá bom? Preciso operar. Beleza, sobre retalho micro, souber isso aí, você vai matar muita questão. Outro temazinho aí, é um tema do dia a dia do cirurgião plástico, tá? A gente usa muito, especialmente aí nos grandes serviços, mas na prova não aparece tanto. E quando aparece, geralmente ele vai querer saber ou o que esse dispositivo faz, e também quando que a gente não pode usar ele. Eu estou falando da terapia de pressão negativa do curativo a vácuo. Vamos começar de baixo para cima que ficou muito fácil. Vamos lá. Não é utilizado em regime ambulatorial? É utilizado em regime ambulatorial, tá bom?
A gente tem as máquinas grandes, que são instaladas no hospital, que geralmente no SUS é a única que a gente tem. Mas aí, na vida para fora do hospital público, né, na vida particular, a gente já tem máquinas menores que o paciente consegue levar para casa e ficar com esse curativo a vácuo em casa, fazendo todo o efeito dele em casa. Tá bom? Então a gente pode usar de maneira ambulatorial. Isso é legal de você ter aula com alguém que vive isso no dia a dia. A gente prescreve, a gente usa, a gente dá para o nosso paciente isso frequentemente. Vamos na C. O uso sobre enxerto de pele causa instabilidade maior que os curativos convencionais? De maneira nenhuma, esse é um ótimo curativo. Quando ele não escapa, quando não perde o vácuo, quando ele não solta, quando o paciente não arranca sem querer, ele mantém o enxerto paradinho, bonitinho, ele aspira todos os líquidos, né? Então tira hematoma, tira seroma. Então a gente tem esse efeito de proteger desse fator de risco de perda. E ele também fica ali paradinho, quietinho, 5 dias, uma semana, mantendo longe de bactéria, evita infecção. E ainda mantém ele paradinho em cima do leito, bem estável. Então é uma ótima cobertura para enxerto. B. A vascularização no leito de uma ferida é reduzida com seu uso? Pelo contrário, um dos efeitos principais dele é de estimular a neovascularização ali no local, de estimular a fase proliferativa e produzir tecido de granulação. E A, está associado à redução dos índices de infecção de ferida? Sim, está associado. Por quê? Ele é colocado em ambiente estéreo dentro do procedimento cirúrgico, ele mantém aquilo ali estéreo, e o que tem de bactéria ali de contaminação natural que já estava lá, ele mantém um fluxo constante da ferida para o curativo. E aí ele mantém o clearance bacteriano bem adequado. Essa telinha aqui vai ter para vocês o principal que cai na prova, que são as funções. Então quais são elas? Controle de edema local, fica ali realizando pressão negativa todo o tempo, diminui o edema na região. Fechamento da ferida, né? Reaproxima as bordas, estimula a contração dessa ferida, então a gente tem uma ferida progressivamente menor. E estimula o tecido de granulação, né? Estimula muito o tecido de granulação, melhora muito a vascularização no leito. Limita a população bacteriana, como eu tinha falado, e estimula a vascularização. Né? Esse é um dos principais efeitos dele, é o mais perguntado. E quando que a gente não usa esse curativo a vácuo? Em cima de malignidade, então se a gente tem uma suspeita de um tumor, a gente não vai querer estimular a vascularização em cima desse tumor, né? Então a gente vai evitar de colocar em cima de qualquer neoplasia. Ferida isquêmica, que é uma coisa meio contraditória. Se a gente já tem uma isquemia instalada, essa pressão negativa pode piorar ainda mais. Então a gente não coloca ali no paciente que tem uma obstrução arterial crônica bem grave, com uma lesão trófica, por exemplo, antes da vascular ir lá e revascularizar esse doente. Infecção sem desbridamento, também é outra coisa aí que parece um paradoxo. Mas, pensa, a gente tem uma esponja que está aspirando ali aquelas bactérias o tempo todo. Se a gente tem uma placa de tecido necrótico, ele não vai conseguir entrar nessa esponja e sair. Ele vai ficar ali parado. E aí ele vai ficar produzindo um monte de fator de necrose. Ele vai estar cheio de bactéria causando infecção. E aí a gente acaba mantendo isso ali parado. Então, ferida mal desbridada a gente não coloca. A gente vai lá, desbrida direito e coloca o curativo a vácuo em cima do tecido já desbridado, tá bom? Se a gente mantiver ali, o paciente pode até ter um choque tóxico por conta dessa quantidade de bactéria que vai ficar presa ali. E sobre grandes vasos? Pensa se a gente coloca em cima de um vaso importante, a gente coloca em cima da femoral. E aí a gente fica com uma pressão negativa ali constante em cima da femoral. E o que vai acontecer? Em algum momento ela vai ulcerar. A gente vai ter um hemovácuo, esse vácuo vai encher de sangue e isso é uma tragédia. Então a gente sempre tem que proteger esses vasos. Seja cobrindo com alguma estrutura próxima que está ali, então joga o músculo por cima do vaso, etc. Ou então com camadas de rayon. A gente coloca ali 7, 8 camadas de rayon, 6 camadas de rayon em cima desse vaso e a gente tem uma certa segurança de que ele vai estar protegido. Beleza? Então tenha esse quadrinho na cabeça que você vai matar quase todas, se não todas as questões de curativo a vácuo na prova. Vamos falar de mais uma aqui. Paciente de 5 meses de vida é trazido pelos pais para avaliar uma mancha na pele, então um bebezinho. Relata que a lesão apareceu na segunda semana de vida e vem crescendo desde então. Após o exame físico, é realizado o diagnóstico de hemangioma infantil. Qual das seguintes alternativas corresponde à melhor orientação a ser dada aos pais? Hemangioma infantil. Por que ele é o que mais aparece na sua prova entre todas aí as malformações vasculares, né? Seja uma... Perdão. Entre tumores vasculares e malformações vasculares. O hemangioma infantil ela tem essa história clássica, tá bom? Os pais vão chegar e falar assim, meu filho nasceu com uma picadinha de mosquito no rosto, e aí quando ele tinha, nas primeiras semanas de vida, isso começou a crescer, cresceu muito até ele ter 1 ano de vida, e depois começou a regredir espontaneamente, tá? É por isso que aparece tanto na sua prova, porque é fácil de identificar. Foi isso que a prova da USP queria que você soubesse, e que você orientasse os pais. Primeiro,
O hemangioma infantil é um tumor de pele benigno, ele não é uma malformação vascular, a gente vai ver essa diferenciação daqui a pouquinho. Ele apresenta uma fase de crescimento progressivo, seguido de involução espontânea. Sim, isso acontece de maneira imediata, mas isso significa que a gente não vai tratar? Não, a gente tem alguns tratamentos para oferecer para essa criança em cada um dos momentos dela. Essa tabelinha eu fiz, por quê? Hemangioma infantil e malformação vascular é coisa que aparece na prova. É questão chata, é detalhe, é coisinha que a gente não vê no dia a dia, mas que tem uma formulazinha aqui do que eles costumam cobrar, sempre bate nas mesmas teclas. E eu coloquei nessa tabela aqui para vocês. Isso aqui vale a pena revisar na véspera da prova, porque pode matar aí uma ou duas questões para vocês, um negocinho que vai estar fresco na cabeça. Então, primeiro, o hemangioma infantil ele é um tumor vascular, tá bom? Ele não é uma malformação. O que significa malformação? Ela é congênita. Ela existe sempre desde o nascimento. Às vezes ela não dá para ver, mas ela vai crescer. Isso é uma malformação. O hemangioma não, ele é um tumor vascular, tá bom? Ele vai ter essa historinha de crescer nas primeiras semanas de vida e depois regredir. Como que a gente vai tratar? A gente vai tratar nessa fase de crescimento com propranolol, tá bom? A gente dá isso e ele diminui, ele desacelera essa fase de crescimento, ele cresce menos. Quando que a gente vai operar? Ou se a gente tiver tardiamente uma alteração estética importante, que o paciente se queixe, beleza, a gente pode tirar essa cicatriz que ficou no final das contas. Ou então, se tiver algum comprometimento funcional. Essa imagem aqui é de um artigo daqui da USP, tá bom? Dos chefes aqui da USP, que mostra essa história do hemangioma infantil. Então, primeiro era uma picadinha de mosquito, com algumas semanas de vida ele começou a crescer, chegou nessa estado que estava aí do lado esquerdo, nessa fase a gente usa propranolol, tal, segura um pouco o crescimento, e depois ele vai evoluir até praticamente desaparecer. Quando que a gente operar essa criança? A gente operar essa criança se esse tumor começa a crescer muito e obstruir, por exemplo, o campo visual. Aí sim, aí a gente tem que operar. Ou começa a querer obstruir se estiver em outra região, a via aérea. Ou então, ele geralmente acontece na face, né, o principal, cometimento é na cabeça e pescoço. Mas se ele estiver, por exemplo, na mãozinha, estiver impedindo o funcionamento da mão ou do braço da criança, então a gente vai operar antes se tiver assim. Falar rapidamente aqui das principais malformações vasculares, tá bom? Aquilo que eu falei, está sempre presente desde o nascimento, e ela pode não ser visível nessa fase e crescer depois. São 4 que a gente tem que conhecer. Primeiro, a capilar. É conhecida antigamente como a mancha vinho do Porto. Ela geralmente é rosa pálido, vai escurecendo até um vermelho escuro, vinho durante a vida, e ela pode adquirir, né, não ser mais uma mancha, mas ela ser bem irregular com o passar do tempo. E é associado a algumas síndromes e a gente trata isso com um laser para melhorar o aspecto da pele, diminuir um pouquinho essa pigmentação aí violácea que ela toma com o passar do tempo. Malformação venosa, pensa, o enovelado de veia. Então como é que ele vai ser? Vai ser compressível. Depois que você apertou, você solta, ele enche lentamente. Você vai palpar ali, você vai sentir uns carocinhos, umas pedrinhas que são os flebólitos, né? São trombos ali que se formaram e calcificaram com o passar do tempo. Muito associado à síndrome de Klippel, geralmente faz no membro inferior uma malformação venosa imensa, que invade o osso e tudo, muito difícil de tratar. E a gente geralmente trata com meia compressiva. Usa isso daí para diminuir a sensação de peso que a pessoa ou a criança tem. E a gente pode tratar com ressecção cirúrgica ou esclerose, lembrando que tem um risco de recidiva que a gente não deve esquecer. Ressonância magnética aqui vê muito bem aqueles flebólitos. É muito legal para a gente conseguir entender bem e reconhecer rapidamente essa malformação venosa. A artéria venosa tem artéria. Se tem artéria, o que a gente espera? Que tenha pulsação, que tenha frêmito, que tenha sopro, tá bom? Como que a gente vai tratar? A gente vai tratar com cirurgia ou embolização. Principal aqui é entender que o risco de recidiva é muito alto. Quando a gente vai e emboliza, né, faz a embolização super seletiva, vai lá no finalzinho e emboliza aquela região, a gente consegue reduzir esse tecido. Tem um risco de recidiva? Tem. Se a gente embolizar isso no tronco, lá em cima, você cria uma área grande de isquemia. O que a área de isquemia vai estimular? Neovascularização. E aí você vai ter uma recidiva ainda maior, difícil de tratar, tá bom? Malformação arterial, arteriovenosa é chato de tratar por conta dessas recidivas. E por fim, malformação linfática. Elas podem ser micro ou macrocísticas. Por que isso importa tanto? Porque o tratamento delas é diferente. E é por isso que aparece na sua prova. Tem um tratamento clássico aí das macrocísticas, tem uns cistões grandes, que é o com bleomicina. Como é que isso é feito? Você vai lá, usa algum exame de imagem, geralmente ultrassom, identifica esse cisto, funciona, esvazia esse cisto e enche ele de bleomicina, que aí ela vai pegar e vai esclerosar, tá bom? Esses macrocistos. Ótimo, ótimo tratamento. Mas e se ela for microcística? Um monte, centenas, milhares de microcistos. Não dá para funcionar todos, não dá para funcionar praticamente nenhum. Então a gente tem que fazer ressecção cirúrgica, identificar os linfáticos que vão nutrir essa malformação, ligar eles também tem um risco alto de recidiva.
tá bom? Vale lembrar também que elas podem ficar tendo sangramentos, inflamações esporádicas, e o paciente conta essa história. Ah, cresce um pouquinho, diminui, às vezes dói, etc. É por isso, porque ela tem esses episódios de sangramento e de inflamação aí repetidos. Então, hemangioma, tumores vasculares e malformações vasculares, o que cai na sua prova de plástica provavelmente está nessa tabela. Vai com essa tabela na cabeça que você vai acertar. De novo aquela imagem. Isso aqui eu coloquei meio de última hora na aula, acabei não achando nenhuma questão, foi um pedido de uma das alunas aí. Crâniosinostose, vou falar rapidamente, é um tema que não vejo muito em questão, mas é um tema difícil, chato, cai muito em prova de título de especialista e que tem alguns detalhezinhos ali, um bisuzinho que pode te ajudar a acertar uma questãozinha que aparecer. Primeiro, o que ele vai te perguntar? Ou ele vai te perguntar um conceito sobre isso, ou ele vai te perguntar qual sutura que funde precocemente em cada um dos padrões de crânio que se formam no final das contas. Primeiro conceito, a crâniosinostose é a fusão precoce de uma dessas suturas. Quando isso ocorre, você vai ter um crescimento longitudinal com relação do crânio, né, com relação a essa sutura fundida. E aí vai formar esses padrões que vocês estão vendo aí. Fácil de lembrar? Não é muito fácil de lembrar, mas tem o detalhezinho ali que pode te ajudar. Primeiro, sagital, fundiu a sagital, vai formar esse crânio mais alongado aí que vocês veem, que é a escafocefalia. Então lembra, sagital, escafocefalia, os dois são, praticamente com S, tá bom? Então isso vai te ajudar a lembrar. Escafo, lembra, em formato de barco, né? Escafoide, aquele ossinho que a gente tem também tem formato de barco. Isso que é o escafo. Bicoronal, braquicefalia. B. Usa isso daí para te ajudar a lembrar, tá bom? Metópica, trígonocefalia. Essa aí não tem letrinha para lembrar, mas lembra. Metópic, forma um pico no trígono, no triângulo. Então tem o biquinho do triângulo, tá bom? É quando funde a metópica. Depois você tem as assimétricas unilaterais, que vão formar as plagiocefalias anterior e posterior, e a turricefalia ou oxicefalia, quando você tem múltiplas suturas fundidas e você faz um padrão totalmente inesperado de crânio, tá? Então, questão sobre isso daqui, pouco provável que caia, se aparecer deve ser um desses conceitos, ou então relacionando qual sutura com qual padrão de crânio final que a gente vai ter. Existem algumas síndromes associadas a isso aqui, mas muito difícil aparecer na prova. Eu não perderia muito tempo com isso daqui, tá bom? Beleza, falamos desses temas, vamos falar de reconstrução. O que é reconstrução na prova de cirurgia plástica? É quando ele te dá um caso clínico, o USP Ribeirão adora dar esse tipo de caso. Dá um caso clínico e vai te perguntar, o que você faz agora para cobrir esse buraco aí que aconteceu? Beleza, isso pode ser muito difícil, porque a gente sempre tem muitas opções. E na prova é diferente da vida real. Na vida real, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse ferimento, a gente vai entender em que local anatômico que ele está, quais são os tecidos que a gente tem ali, características específicas desse paciente, né, comorbidades, idade, o que ele tolera, o que ele não tolera, o que já foi feito ali na região, o que ele tem de cirurgia prévia, como que é a vascularização desses tecidos que estão em volta, para a gente entender o que a gente pode mobilizar para cobrir esse ferimento. Ou se dá para fazer um enxerto, se tem que ser retalho, o que a gente vai fazer? Se dá para fechar primário ou não? Na prova é diferente. Na prova a gente vai ter um padrãozinho para conseguir responder. O que a gente tem que fazer? A gente tem que ir para as alternativas, tá lá embaixo. Tudo se resume às alternativas. As únicas opções que você tem são aquelas que estão ali. Esquece todas as outras, não fica viajando. Então você vai ler as alternativas, vai ler seu caso clínico e vai falar: essa alternativa tem tal contraindicação, não dá para fazer. Por exemplo, enxerto em cima de tecido nobre, não pode pôr. Enxerto em cima do coração, não pode. Enxerto em cima de osso sem periósteo, não pode. Então, se tem osso ali, uma fratura exposta, não dá para enxertar. Beleza, você já vai eliminar o que tiver de enxerto. Depois, elevador reconstrutivo. Às vezes tem duas coisas que você pode usar ali. E aí você vai usar o elevador reconstrutivo para tentar entender. Será que eu preciso fazer um retalho microcirúrgico, sendo que eu posso enxertar? Não necessariamente. Na sua prova isso pode ser um pouco complexo. Na vida real a gente sabe que o elevador reconstrutivo veio para substituir a escada reconstrutiva, exatamente porque de vez em quando você pode fazer uma reconstrução mais complexa buscando um resultado estético funcional melhor, mas na sua prova provavelmente não é isso que ele vai querer saber. Ele vai querer que você bata o olho na alternativa, veja o que está contraindicado e ache a única que cabe dentro do caso clínico. Vamos exemplificar aqui, vamos fazer junto alguns. Primeiro caso, USP Ribeirão. Você tem um homem de 67 anos que não tem nenhuma comorbidade, teve um carcinoma espinocelular aí na região pré-external. Beleza. Tomo de tórax mostrou acometimento de arco costal à direita, então já invade tecido profundo, vai sair arco costal. E aí a cirurgia plástica e a cirurgia torácica entraram juntos. É legal isso. Quando você tem uma equipe para reconstruir e outra para ressecar, geralmente você tem resultados oncológicos melhores e bons resultados reconstrutivos também.
Ótimo. Vai tirar com margem de segurança, blá blá blá, e vai sair arcos costal e também vai sair pleura parietal. A figura está mostrando ali uma setinha com o pulmão aparecendo, então estrutura profunda e nobre. A reconstrução da cavidade pleural foi feita com uma tela sintética, ótimo. E aí como é que a gente vai reconstruir isso? Quantas opções existem? Dezenas. O que a gente faz? Olha as alternativas. Pronto. Com as alternativas na mão, a gente vai conseguir decidir como que a gente vai reconstruir. Vamos olhar uma por uma e ver o que não dá para fazer e alguma coisa vai sobrar. Primeiro, retalho fácil cutâneo pediculado inguinal ou paraescapular. Primeira coisa, retalho é legal aí? É legal. Você vai cobrir a estrutura profunda, a estrutura nobre, e você vai dar preenchimento, você vai ter uma cobertura bem estável, legal, retalho legal. Agora pensa, retalho pediculado, ou seja, não é microcirúrgico, a gente tem que manter o vaso ali nutrindo sem seccionar ele. Inguinal ou paraescapular. O quão longe essas estruturas estão do defeito que a gente tem? A gente tem um defeito na região anterior do tórax e ele está dando opções que usam o tecido inguinal e o paraescapular, lá das costas. Vocês acham que vai chegar bem? O retalho paraescapular não é tão grande, ele não tem um arco de rotação grande o suficiente para dar a volta no tronco e cobrir uma região pré-esternal. Então não vai rolar por conta disso. B. Matriz dérmica de 2 tempos seguida de enxerto de pele parcial. Dá para enxertar em cima do pulmão? A gente vai proteger bem essa estrutura com um enxertinho fininho de 1 milímetro, 2 milímetros? Não vai. Não dá para enxertar. Vamos pular C. D, de novo, matriz dérmica de 1 tempo seguido de enxerto, também não dá para enxertar. Ele colocou 1 tempo e 2 tempos aí para tentar te confundir, você ficar achando que era uma dessas, mas não é. A resposta é retalho miocutâneo pediculado de reto abdominal ou grande dorsal. Ótimo, retalho miocutâneo, tem músculo para dar uma espessura ainda maior. E grande dorsal. Retalho de grande dorsal, pô, também está nas costas. Ele chega? Ele chega. Por quê? A inserção do grande dorsal é aqui no úmero. Quando a gente descola, solta todo o grande dorsal, puxa uma ilha de pele, a gente consegue rodar ele aqui para a região anterior e cobrir defeitos da região anterior do tórax. Sim, é uma ótima opção para isso. É um retalho grande, o músculo é imenso, a gente consegue ter uma grande área de cobertura. Ele é irrigado pela tóraco dorsal, um retalho Mate 5, a gente vai conversar um pouquinho depois. Então ele é um ótimo retalho para esse tipo de reconstrução. E outro, abdômen. O abdômen está pertinho? Tá. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar o reto abdominal, vai seccionar lá embaixo a epigástrica inferior e vai rodar pediculado na epigástrica superior para cobrir esse defeito aí. Lembrar, o reto abdominal é um Mates Narrai 3, ele tem 2 pedículos principais, a gente pode ligar um que ele vive com o outro. Então, resposta, retalho miocutâneo pediculado de reto abdominal ou grande dorsal. Vamos fazer mais uma. Outra questão lá da USP de Ribeirão. Agora, um homem de 35 anos que há uma semana tem uma ferida profunda de 25 por 18. Olha o tamanho dessa ferida, gigantesco. Coisa pequena vai cobrir isso aí? Não, a gente vai precisar de algum tipo de reconstrução complexa, né? Vamos lá, tem destruição muscular extensa pela queimadura elétrica de alta tensão na parede abdominal. Será submetida a desbridamento cirúrgico e reconstrução da parede. Qual das alternativas apresenta a melhor técnica para cobertura da ferida nesse caso? O músculo está destruído. O que a gente tem lá embaixo? A gente tem estrutura nobre, né? Tem intestino, tem peritônio, etc. Não dá para deixar isso exposto para o mundo. Então o que a gente vai fazer? A gente vai colocar uma terapia de pressão negativa seguida de enxertia de pele. A gente vai colocar vácuo ali em cima das alças intestinais e enxertar depois. Vamos lembrar, falei de grandes vasos, mas a alça intestinal também não pode ser exposta a curativo a vácuo. Também vai ulcerar, também vai perfurar, vai fistulizar, tá bom? E também não dá para enxertar a pele ali em cima. Vamos pular B. C. Enxertia de pele imediata? Não dá para enxertar em cima de tecido nobre. D. Retalhos cutâneos locais. Retalho é uma boa opção. Agora, qual que é o retalho cutâneo aí? Da onde a gente consegue imobilizar a pele para cobrir uma ferida de 25 por 18? Essa ferida desse tamanho. Vocês conseguem olhar algum tecido aí por perto que a gente consiga mobilizar, né? Lembre que um retalho local ele tem que fazer parede, né? Uma das paredes do retalho tem que ser a ferida. Então o que a gente consegue puxar aí? A gente não consegue puxar nada. O que sobra pra gente? O padrão de reconstrução mais complexo que tem, que é o retalho livre do músculo grande dorsal. Lembra que eu falei? Músculo grande dorsal é um grande músculo. A gente traz só o músculo, sem a ilha de pele dele, e enxerta por cima desse músculo. Porque a gente reconstruiu a parede com o músculo, então a gente protegeu os tecidos nobres com esse tecido muscular e enxertou em cima desse músculo, que é um ótimo leito para enxerto. Então, novamente, fomos para as alternativas, vimos tudo aquilo que não cabia e escolhemos a melhor. Quando a gente faz isso, a gente vai matar as questões e vai ser fácil. O pessoal vai ficar perdendo tempo raciocinando aí, tentando pensar, gastando a cabeça para ver o que é o melhor tipo de reconstrução e na verdade é só olhar as alternativas e ver o que não dá para fazer. Vai sobrar uma que vai ser uma boa opção, tá bom? Façam assim que vocês vão acertar. Então aí, alternativa B. Essa é uma outra questão que eu coloquei aqui.
é outro padrão de questão de reconstrução. Eu trouxe, na verdade, para a gente lembrar que a gente tem que conhecer os conceitos dentro do que a gente está respondendo, né? A gente tem que ler com calma a questão. Primeira vez que eu fiz essa questão, eu achei ela difícil, eu fiquei em dúvida, até que eu parei para entender onde que ele quis pegar, onde que o autor quis dificultar. Tá bom? Conceito dentro da medicina é um negócio que a gente vai ganhando aos poucos, né? Quando a gente está lá no internato, a gente confunde doença diverticular com diverticulite, com divertículo de Meckel, com divertículo de Zenker, não sabe o que é nada disso. Confunde tudo. Com o tempo a gente vai entendendo. Depois, quando a gente está na residência de geral, no comecinho, putz, confunde colangite com colecistite, com colelitíase, com coledocolitíase. Fica tudo meio confuso e aí no começo da residência a gente vai lidando com isso, vivendo e aí o conceito entra na nossa cabeça. Quando a gente fala de reconstrução, a gente tem que entender que a gente está reconstruindo qualquer lesão que tenha acontecido. E por que eu estou falando isso? Olha essa questão aqui. Ele pergunta, considerando o tema de cirurgia reconstrutiva de queimadura, qual a afirmação correta? Qual que é o ponto? Quando você vai lendo as alternativas e você entende muito sobre o tema, você começa a achar que tudo está mais ou menos certo. Por quê? Porque você está confundindo cirurgia reconstrutiva com tratamento de sequela. São coisas diferentes dentro do tratamento de queimadura. Vocês vão entender quando eu falar aqui. Eu já adianto que a resposta certa é a resposta A e todas as outras estão erradas. Por quê? Porque ele joga o conceito de tratamento de sequela como se fosse reconstrução. E não. A reconstrução é o que está aí na alternativa A. Começa na fase aguda da queimadura. A gente tem que fazer ou desbridamento com enxertia precoce ou excisão tangencial da segundo profundo com enxertia precoce. Até 3 dias, no máximo 5 dias, a gente consegue ter bons resultados. Então, reconstrução começa já na fase aguda. Olha o resto. Em crianças, a cirurgia de queimadura reconstrutiva deve ser adiada até a puberdade. Isso aqui está errado, tanto para reconstrução quanto para tratamento de sequela. Pense numa criança que tem ali uma sinéquia grande, o braço colado, a mão colada. Você não vai operar ela só quando ela estiver na puberdade? Não. Então, tanto para reconstrução quanto para tratamento de sequela está errado. Você opera a criança sim, você trata a sequela de queimadura também durante a infância. C. A cirurgia reconstrutiva de queimadura está envolvida principalmente com a liberação de contraturas? A cirurgia reconstrutiva não, mas o tratamento de sequela sim. Então isso aqui muita gente marcou essa alternativa. E estava errado por uma questão conceitual. Isso aqui de tratamento de sequela e não de cirurgia reconstrutiva. Vamos para a próxima. A cirurgia reconstrutiva de queimadura deve começar somente quando as cicatrizes estiverem maduras. Também para tratamento de sequela isso aqui é mais ou menos correto. A gente costuma esperar o amadurecimento dessa cicatriz para a gente entender até onde vai essa retração, para só aí a gente operar, só aí a gente fazer zetaplastia, só para aí a gente ressecar e enxertar. Então, para tratamento de sequela, isso está correto. Para cirurgia reconstrutiva, não é isso. E o principal objetivo da cirurgia reconstrutiva de queimadura é a mobilidade independente? Da cirurgia reconstrutiva, não. Mas do tratamento de sequela, sim. Então, se ele estivesse falando de tratamento de sequela, você teria pelo menos 3 alternativas corretas. Então, isso também é um outro ponto que a gente tem que tentar, né? Falar, pô, tá esquisita essa questão. Vamos reler com calma, vamos pegar esse conceito se está certinho. Tá bom? Se a gente estivesse falando de tratamento de sequela, aí também estaria correta. O principal objetivo é restaurar a função, né? Primeiro função, depois a gente pensa em estética. Então vamos lá, a resposta correta é A, porque a gente está falando de cirurgia reconstrutiva e não de tratamento de sequela. Cicatrização. Aparece em todas as provas, de todas as bancas. Cirurgia, prova de R+, vai aparecer nas questões de plástica isso aqui. É difícil? Cicatrização é difícil. Tema muito amplo, muito complexo, tem muito detalhe, que tem muito marcador, que tem muita célula, que tem muita substância. É difícil, é chato, tem muito tempo para as coisas acontecerem. Mas, na nossa prova, a gente vai seguir um padrão, a gente vai pegar as fases, a gente vai conhecer as fases. Dentro de cada fase, o que a gente vai separar? Sempre falo isso. Tem que saber o que acontece, quais são as células principais envolvidas e qual que é a duração de cada uma dessas fases. Com isso daqui, vocês matam todas as questões praticamente. Da mais fácil à mais difícil. E na mais difícil de todas, pelo menos 2 ou 3 alternativas você vai eliminar e vai ter um chute aí um pouco mais bem direcionado. Vamos falar um pouquinho de cicatrização. Primeira fase é inflamatória, depois vai vir a fase de proliferação e a fase de maturação. Eu não coloquei os tempos, mas eu vou falar aqui. Fase inflamatória ela vai durar aí de 5 a 7 dias, tá bom? O que vai acontecer nessa fase? Primeiro, hemostasia e depois, inflamação. Dentro da fase de hemostasia, o que a gente vai ter? Quais células vão estar envolvidas? Principal vai ser a plaqueta, fragmento de célula, mas beleza. Então lembra que as plaquetas fazem parte da formação do tampão, formação do coágulo, vai cair fibrina, depois a gente vai também servir para ancoragem das outras células que virão, também vai produzir interleucina. E vai acontecer o quê? Primeiro, inicialmente,
para vasoconstrição, vai ter, perdão, para hemostasia, vasoconstrição, tem que parar de sangrar, forma o tampão, bloqueou tudo, aí sim a gente vai ter inflamação, a gente vai ter vasodilatação, senão o paciente ia sangrar para sempre. Então vasodilata depois que a hemostasia está garantida. E aí logo em seguida, quais são as outras células que vão trabalhar? Os neutrófilos, que vão vir para fazer fagocitose, são as principais células nas primeiras 24 horas, seguido dos macrófagos. Tá sempre a fotinho aí do maestro. O macrófago é o maestro da cicatrização. Tem livro que escreve assim. Ele vai produzir um monte de substância que vai orquestrar as próximas fases da cicatrização. Então, na sua prova, se aparecer, qual é a célula que produz óxido nítrico? Putz, não sei. Não falaram na aula. Cara, provavelmente o macrófago. Chuta o macrófago. Provavelmente você vai acertar. Tá bom? Então vai produzir L1 e L6, fator de crescimento de fibroblasto, e vai estimular a fase proliferativa. Quando começar a cair o macrófago e subir os fibroblastos, que são as células da próxima fase, você entra na fase proliferativa. E aí, o que tem também na fase de inflamação? Sinais flagísticos, né? Produção de histamina, serotonina, bradicina, vai ter vasodilatação, aumento da permeabilidade celular, quimiotaxia dessas outras células. E aí você vai ter dor, rubor, edema, perda de função, hiperemia, né? Dentro do rubor. E beleza. Inflamação. Então é isso que acontece. Hemostasia, inflamação, e as células são as plaquetas, os neutrófilos e os macrófagos. Sabendo disso, você vai matar as questões de fase inflamatória. Vamos para a fase proliferativa. Qual é a célula aqui que tem que lembrar principalmente? Fibroblasto. Essa é a célula que vai produzir o colágeno nessa fase do tipo 3, que não é um colágeno bom, resistente, organizado, tanto que ele vai ser substituído depois. Quais são as outras células? Os queratinócitos, que vão estimular a epitelização. E depois as células endoteliais, que têm o papel da neovascularização, que vai ser estimulada por isquemia, aumento do lactato, queda de pH e também da queda de oxigênio, né? Isquemia. Beleza. O que a gente tem que entender aqui? Quando a gente tem a fase proliferativa, ela vai durar aí, né? Vai começar com uma semana mais ou menos, vai durar de 3 a 4 semanas, e nela vai ser formado o tecido de granulação. Lembra do tecido de granulação? Ele é um tecido friável, sangrento pra caramba e que está se epitelizando da periferia. Por quê? Porque ele tem um colágeno que não é muito bacana, ele tem os queratinócitos fazendo a epitelização e ele tem célula endotelial produzindo um monte de neovaso ali que vai sangrar pra caramba. Então lembra do tecido de granulação, lembra quando você desbrida ele, sangra muito sem parar, que é chato de hemostasiar. Por quê? Tudo isso que eu te falei. E a última fase, fase de maturação. Qual que vai ser a principal célula aqui? Miofibroblasto. Os fibroblastos eles vão se diferenciar nos miofibroblastos, eles vão começar a fazer a contração da ferida, né? Lembra aí do mio de papel muscular, que vai estimular essa contração da ferida. E além disso, o que vai acontecer além da contração? O ganho de força tênsio. O que faz ganhar a força tênsio? É a substituição do colágeno tipo 3 pelo colágeno tipo 1, que é melhor, até você ter 3 vezes mais colágeno tipo 1 do que tipo 3, e a organização dessa matriz colágena. É isso que vai dar força tênsio. E lembrar que essa força tênsio atinge no máximo aí 80%, um pouco mais do que 80% da força tênsio do tecido original. Então isso às vezes é conceitual, ele vai colocar lá, uma das questões ele vai falar. Depois da fase de maturação, a força tênsio é igual à força tênsio que era anterior. Não é igual, nunca vai ser igual. Então, no máximo, 80%. Isso é um conceito que se tiver, você mata a questão, vocês vão ver. Aqui um outro gráficozinho para ter um pouquinho mais noção dessa fase celular, e que eu quero lembrar deles aí, é dos linfócitos. Eles são lentócitos, eles são os últimos que vão subir. Aí, por volta de 10 dias, 14 dias que eles vão subir dentro da ferida. Aí tá com 6 dias que eles vão subir, algumas referências falam mais tempo, tá bom? E aí o resto, primeiro o neutrófilo, mais importante das 24 horas, depois os macrófagos sobem, eles vão começar a cair com a subida dos fibroblastos, vai entrar na fase proliferativa, depois vai ter a substituição pelo miofibroblasto na fase de maturação. Beleza? Tem esse gráficozinho aí na cabeça que vai ajudar. Vamos fazer questão agora. Vamos direto aqui colocar a resposta. Sobre as fases do processo de reparação tecidual, é correto afirmar. Então vamos lá. A segunda fase é a proliferativa, ok? Que se inicia por volta do 3º dia após a lesão? Não, não é por volta do 3º dia, depois, por volta de uma semana. Caracteriza pela intensa atividade fagocitária de macrófagos que resulta no desbridamento da ferida? Não. Fase proliferativa é a formação do tecido de granulação. E vamos lembrar que quem mais faz fagocitose é o neutrófilo. E é na fase inflamatória. B. A fase inflamatória é a fase inicial, que dura cerca de 1 a 6 dias, beleza, e caracteriza pelos processos de hemostasia e quimiotaxia. Ótimo, é isso mesmo que acontece e está correto.
C. A fase de remodelação tem início por volta da segunda semana e se caracteriza pela intensa angiogênese e início da produção de colágeno? Não. Fase de remodelação, o colágeno tem que estar pronto para ele ser remodelado, para ele ser substituído e para você ter a organização da matriz colágeno. Então a fase de maturação é a última e você tem a remodelação do tecido de colágeno e não o início da produção dele. E D. O processo termina com a fase de maturação, legal, que pode durar cerca de 1 ano, ótimo, e tem como principal característica a produção de colágeno tipo 4. Não. Tem a formação do colágeno tipo 1, a substituição do colágeno tipo 3 pelo colágeno tipo 1. Lembra? 3 em 1, 3 em 1, 3 em 1. Mais uma. Quais eventos citados abaixo ocorrem na fase inflamatória da cicatrização e qual a sequência cronológica correta? Isso é uma coisa que eu passei a falar nas aulas depois que a USP colocou essa questão esse ano. Pegou muita gente boa. Muita gente esqueceu que a primeira coisa que acontece é vasoconstrição na fase inflamatória. Tem que ter hemostasia. Então, primeiro é vasoconstrição. Garantimos a hemostasia, aí sim a gente pode vasodilatar, porque senão o doente ia exsanguinar. Se você vasodilata direto sem ter hemostasia, ele sangra para sempre. Então, lembra, primeiro vasoconstringe, depois vasodilatação, e aí aumento da permeabilidade vascular. Vamos ver o que está errado nas outras? A. Vasodilatação acontece? Acontece, não é a primeira coisa, mas tem. Migração de macrófago tem? Tem. Liberação de fibronectina. Cara, não sei essa fibronectina. Bem, essa fibronectina, tecido fibroso, ele vai fazer parte da fase proliferativa, ele vai fazer parte do tecido de granulação. Então vê que nas outras a gente também tem isso, ó. C. Migração de plaqueta? Tem. Migração de fibroblasto não, isso já é fase proliferativa. E produção de colágeno acontece na fase proliferativa. Vasodilatação tem também, síntese de ácido hialurônico e adesão de neutrófilo. O que não tem? Não tem síntese de ácido hialurônico. Ele também vai fazer parte lá da matriz colágena que tem um tecido de granulação da fase proliferativa, tá certo? Então, alternativa B correta. Mais uma questão aí, agora do HC de Goiás, 2022. Cicatrização de feridas envolve vários processos sucessivos, entre eles, vocês veem isso. Eles sempre vão jogar, perguntar das fases, vão ficar fazendo uma salada dentro de cada uma das fases, você tem que conhecer todas elas para você achar a bobeira que ele deu ali na alternativa e te ajudar. Essa não é uma questão muito fácil, tá bom? Vamos lá. O aumento de permeabilidade e o incremento da proliferação endotelial promovidos pelo fator de necrose tumoral alfa. Puta, cara. Será que é o fator de necrose tumoral alfa que faz isso? Não sei. Puta, vamos marcar isso direto? Não, vamos ler as outras e vamos ver se a gente acha que está errado. B. O aumento do número de linfócitos com incremento de processo de cura a partir de 24 horas do trauma? Não, lembra? Lentócitos. Os linfócitos vão aparecer lá na frente, eles são as últimas células. As primeiras 24 é neutrófilo. C. O papel essencial dos polimorfonucleares, que são os neutrófilos, que orquestram a liberação de citadinas a partir do 5º dia após o trauma. Não, quem que orquestra qualquer coisa é o macrófago, não é o polimorfonuclear, né? Não é o neutrófilo. D. A limitação da angiogênese dos primeiros dias é causada pelo fator de crescimento vascular endotelial? Não, o fator de crescimento vascular endotelial vai aumentar a angiogênese e não diminuir a angiogênese. Então a gente elimina todas as outras alternativas e fica com a resposta na alternativa A, que realmente está correta, apesar da gente nem saber necessariamente que é o fator de necrose tumoral alfa que faz isso que ele disse aí. Beleza? Então, conheçam as fases, saibam a duração, saibam o que acontece em cada uma e saibam quais são as células envolvidas, que vocês vão matar todas essas questões. Não precisa ficar perdendo tempo vendo coisa além disso. Você vai matar as questões com esse conhecimento. Vamos lá. Temas recorrentes. Agora eu vou falar de enxerto, eu vou falar de retalho, eu vou falar de lesão por pressão, que é coisa que aparece em todas as provas, aparece sempre e vale a pena sempre revisar. Vale a pena ter um detalhezinho, um bisuzinho a mais de cada um deles. Vamos lá. Primeiro, homem de 55 anos com hipertensão arterial recebeu alta de internação de 30 dias no CTI após a infecção pelo coronavírus. O paciente agora deambula e apresenta uma ferida de cerca de 15 centímetros de diâmetro na região sacral, leito limpo, com poucos esfacelos, do tipo lesão por pressão. A perda do tecido celular subcutâneo com comprometimento de tecidos musculares e exposição de cápsula articular. Após as medidas clínicas de alívio da pressão da ferida, qual é a melhor conduta? Então, beleza. O que a gente tem que saber sobre lesão por pressão? Primeiro, classificar. NP-UAP. Mais uma coisa para decorar? Mais uma coisa para decorar. Mas a gente faz um paralelo com as queimaduras. Lembra? NP-UAP-A, queimadura de primeiro grau. Acomete epiderme, acomete epiderme. O que você vai ter no NP-UAP-A? Você vai ter uma hiperemia que não desaparece depois de uma hora que você tira a pressão dela. Beleza. Vamos lá. Segundo grau, tanto de queimadura quanto de lesão por pressão. Acomete derme. Expõe a derme. Lesou totalmente a epiderme, começou a lesar a derme. Não expõe tecido profundo.
terceiro grau de queimadura, terceiro grau de lesão por pressão, expõe subcutâneo, tá bom? E aí, um passo a mais que a gente tem nas lesões por pressão é o quarto grau, que é quando você tem exposição de tecidos mais profundos do que o subcutâneo. Músculo, osso, fáscia, tendão, qualquer uma dessas coisas vai classificar como grau 4. Ótimo. O que mais a gente tem que saber? Como que a gente trata? Primeiro, a gente está falando de um ponto de apoio. Ponto de apoio precisa de cobertura espessa e estável. Quem que dá isso? Retalho, não é enxerto. Falou para enxertar lesão por pressão, tá errado. Sempre vai ser retalho, tá bom? E quando que a gente vai operar para reconstruir? Né, a gente pode operar antes, né? Quando está infectado, quando está séptico, a gente opera para desbridar, não para reconstruir. A gente vai reconstruir quando a gente tiver um doente que está bem, ou seja, o fator de risco está controlado, igual esse, já saiu da UTI, ele já está andando, ele já consegue não colocar pressão sobre aquela região. Ele está bem clinicamente, parte nutricional está boa, não está com anemia grave. Ótimo, o doente está bem para a gente conseguir reconstruir. E outro ponto, a ferida tem que estar boa. A ferida tem que estar em melhora, tem que estar com o leito limpo, ela não pode estar totalmente infectada ainda, ela não pode estar em piora, né? Porque significa que o doente ainda está apoiando em cima. Então, quando a gente tiver uma ferida em melhora, em bom aspecto, e um doente já melhorado com fator de risco controlado, né? Ou ele consegue deambular, ou ele consegue se mobilizar sozinho, ou tem alguém que faça isso para ele, a gente pode pensar em reconstruir. Então vamos lá, qual que é a melhor conduta para reconstruir? Alternativa A, terapia por pressão negativa e fechamento com retalho local. Excelente, ótimo. Retalho é o que a gente tem que fazer mesmo, né? Dar uma cobertura espessa e estável, como sempre fala. Terapia por pressão negativa antes, pode usar? Pode usar, é legal, você trabalha melhor esse leito, faz tudo aquilo que a gente falou lá atrás, né? Estimula vascularização, reduz o edema e tal, prepara melhor ainda esse leito que já tá limpo, que já tá bacana, e aí coloca um retalho por cima. A gente pode fazer isso sem terapia por pressão negativa? Pode, né? Antes de existir o curativo a vácuo, a gente sempre fez sem colocar o vácuo antes. Então, pode fazer direto também o retalho, se a ferida já tá bacana, você vai lá, limpa ela e mete bronca no retalho. Vamos ver as outras. B. Curativo com papaína e fechamento por segunda intenção. Vai fechar? Vai fechar. A papaína, né, ela vai ser um desbridante químico ali, vai tirar o que tem de tecido necrótico, vai fechar por segunda intenção. Vai fechar? Vai demorar meses, tá? Até às vezes ano. E quando fechar vai ficar uma porcaria. Vai ficar uma baita uma retração cicatricial, você vai ficar super instável, recidivando toda hora. Então não é legal, tá? A gente vai pegar esse paciente e vai fazer um retalho sempre que a gente puder. Se não der para operar esse doente de jeito nenhum, beleza. Aí a gente vai lá e coloca a papaína e deixa o tempo agir. Mas se não, a gente vai fazer um retalho que é melhor. C. Terapia por pressão negativa e fechamento por segunda intenção. Não, né? Não adianta também. Coloca o vácuo, melhora um pouquinho o leito, e depois a gente vai deixando para sempre até fechar meses. Mesma história da de cima, não rola. D. Curativo com papaína e fechamento com enxerto de pele. Como falei, enxerto não é a sua resposta para cobertura de lesão por pressão. Não é uma boa, é instável, não dá. O leito está estragado, às vezes tem osso exposto, não dá, tá bom? É retalho. Lesão por pressão é retalho. Vamos lá, questãozinha de enxerto. Enxerto de pele tem que saber, cai todo ano em todas as provas. Então a gente tem sempre, vale a pena reforçar e discutir. Vamos lá. Os enxertos de pele podem ser classificados quanto à sua espessura em parcial ou total, ótimo. Quanto à principal vantagem dos enxertos de pele total em comparação aos enxertos de pele parcial para a cobertura de uma ferida, assinale o que é correto. O que a gente tem de vantagem do enxerto de pele total? Vamos colocar a resposta aqui. A. Maior mobilidade nos primeiros dias após enxertia? Não tem mobilidade, tá bom? Nem enxerto de pele parcial, nem enxerto de pele total pode ficar mobilizando nos primeiros dias depois da enxertia. Ele vai passar pela fase de imbibição, inosculação e angiogênese. Ele vai passar por essas fases. Qualquer mobilidade, qualquer cisalhamento na fase de angiogênese, principalmente na fase de inosculação, mas toda a fase de revascularização, que envolve inosculação e angiogênese, vai destruir esses pequenos vasos que estão se formando. E aí, você não vai ter integração desse enxerto. Então, nem um enxerto, nem outro pode cisalhar, pode mobilizar. O de pele total menos ainda, porque por ele ser mais espesso, a integração é mais difícil. Então, tem que ter mais cuidado. B. Menor tempo de imobilização? Também não, né? Mesmo tempo de imobilização, tem que mobilizar os dois. Integração mais rápida? Não. O enxerto de pele total tem integração mais difícil do que o enxerto de pele parcial, exatamente porque o enxerto de pele parcial é mais fino, é mais delgado, vai integrar mais rápido. E D, menor contração da ferida. Exato. Menor contração da ferida é igual menor contração secundária. Lembra que existe a contração primária, né? E a contração secundária do enxerto.
A retração primária é aquela que acontece assim que você tira ele da área doadora. Então você tirou a pele, ela já retrai imediatamente. A retração primária, ela depende de fibras que estão presentes no enxerto. Então quanto mais espesso, mais fibras elásticas ele tem, mais ele retrai. Então, o enxerto de pele total tem uma retração primária maior do que o enxerto de pele parcial. Porém, tem uma menor retração secundária. Quando que acontece a retração secundária? A retração secundária acontece quando o leito da ferida quer contrair. Então é na fase de maturação da ferida. Vai ter a contração natural da ferida. O enxerto de pele total presente ali, ele consegue tolerar melhor essa fase de maturação, ele tolera menor essa contração secundária. Então ele retrai menos, por isso que ele tem um melhor resultado estético e funcional. Beleza. Essa tabelinha resume praticamente tudo que você tem que saber, exceto integração dos enxertos de pele, espessura total ou parcial. Essa comparação sempre aparece. Vamos ver as vantagens e desvantagens de cada um. Primeiro, o que é vantagem do enxerto de espessura de pele total? Obviamente, ele é mais espesso, por isso ele tem uma menor retração secundária e com isso um melhor resultado estético e funcional. É isso que você tem que lembrar. A gente usa em área nobre por conta disso, tá? E também por que a gente usa praticamente que só em área nobre, que ele tem poucas áreas doadoras. Você vai tirar esse enxerto, você vai ter que retirar ele e vai ter que suturar, fechar primário a área doadora. Então, de onde que dá para tirar? Onde tem redundância de pele? São pequenas áreas. Então vamos lá, hipogastro, região inguinal é possível, pré-auricular, retroauricular, hipotenar, principalmente para reconstrução de mão é muito legal, que é uma pele bem parecida com a da região, né? É da região. Região supraclavicular, então você vê que são áreas pequenas, para regiões pequenas e defeitos menores, porém em áreas nobres, ou de mobilização, ou muito estéticas, tá bom? E ele tem uma maior retração primária. Quando a gente fala de enxerto de espessura parcial, qual que é a grande vantagem dele? Você tem muita área doadora. Você pode passar lá a faca de Blair ou dermátomo em qualquer lugar do corpo praticamente. Pode passar no braço, o que a gente mais usa é a coxa, pode passar no abdômen, pode passar no dorso, pode passar no couro cabeludo. Lembra que o enxerto de pele parcial, quando você passa no couro cabeludo, ele não leva folículo piloso, tá bom? Ele não vai crescer cabelo na área que você colocou o enxerto. Por quê? Folículo piloso, ele é um anexo dérmico profundo, então você não leva ele quando você passa o dermato, tá bom? Então, você pode tirar de quase qualquer lugar. Qual que é a outra vantagem dele? Tem uma menor retração primária, então você precisa de uma lâmina menor, né? Ela não retrai tanto. A área doadora epiteliza, então depois de 14 a 21 dias você pode reutilizar essa mesma área doadora. E por ele ser mais delgado, ele tem uma integração mais rápida, mais fácil. Desvantagens dele, uma maior retração secundária, então ele tolera menos essa retração do leito e dá uma cobertura menos espessa e estável. Beleza? Tem que saber essa tabela, dá para raciocinar em cima dela. Vamos lá. O retalho que mais aparece em prova é a zetaplastia, é o retalho em Z, tá bom? O que se pergunta sobre retalho em Z? Ou a função, ou então o tipo de retalho que ele é. E raramente essa tabelinha que está aí do lado esquerdo do slide. Então o que ele é? Ele é um retalho de transposição. Ele transpõe linhas de força e ele alonga uma cicatriz, ou ele cria ou desfaz uma fenda. É isso que ele faz. Tá bom? Vamos ler as alternativas. É um retalho de avanço? Não, ele não é um retalho de avanço. O retalho de avanço é um retalho que você empurra. Por exemplo, o retalho VY lá, para reconstruir uma lesão sacral, você só solta ele e empurra para frente, né? Você não roda, você não transpõe linha de força, você não interpola nada, você só avança. É um retalho autonômico? Autonomizado? Não. O que é um retalho autonomizado? Isso aqui é um conceito da plástica e a gente usa esporadicamente. Autonomizar um retalho é você estimular de alguma maneira a irrigação proveniente pelo pedículo principal. Como que a gente exemplifica isso? Existe um retalho que é o supraclavicular, tá bom? É um retalho que a gente usa geralmente para reconstruir cabeça e pescoço. O ponto mais importante desse retalho é a extremidade, é a pontinha dele. E adivinha qual que é a área menos bem irrigada? É a ponta. Por quê? Todo o sangue tem que vir daqui e andar até a pontinha dele aqui. Quanto mais longe, menos sangue chega. O que a gente pode fazer? A gente pode incisar as laterais, descolar o retalho de baixo e ressuturar e deixar ele nesse lugar com essas incisões feitas. Quando a gente faz isso, a gente corta toda a irrigação que acontece pelo plexo subdérmico. E aí você estimula a irrigação pelo pedículo principal. Você abre as choke vessels, que são anastomoses que já existem entre os vasos, mas que ficam fechadas porque não precisa delas. Quando você limita, você cria algum grau de isquemia, você estimula a irrigação proveniente do pedículo. E aí quando você vai, num segundo tempo, reincisar onde você já incisou,
redescolar ele novamente e rodar ele para a área que você quer cobrir, você tem ali, você dá um boost, você dá um power nessa vascularização e esse retalho tem uma chance menor de sofrer. Então isso é um retalho autonomizado, que a zetaplastia não é. É um retalho de pedículo em ilha. Não, o que é um retalho em ilha? É quando você pega uma área de pele, solta toda ela, mas mantém um pedículo ali passando pelo subcutâneo. E aí você roda essa pele para algum lugar e leva uma bolinha de pele que está sendo irrigada para um pedículo que está vindo do subcutâneo. Isso é um retalho em ilha. É um retalho de rotação. Não, a zetaplastia não roda nada, ela transpõe as linhas de força. Essa tabelinha aí que tem, o que a gente tem que lembrar? O ângulo de 60 graus que você vê na outra imagem ali, onde fica esse ângulo, ele aumenta em 75% o comprimento, né, dessa brida, por exemplo, que você quer desfazer. E essa é a melhor relação custo-benefício entre tensão e ganho de comprimento. Cada um dos outros ângulos, quanto maior o ângulo, maior é o ganho de comprimento e também maior é a tensão. Quanto menor esse ângulo, menor é o ganho em comprimento e menor a tensão. 60 graus é o melhor custo-benefício. Vale a pena lembrar essa tabela. 60 vai dar 75% de ganho, e aí, a cada 15 graus de mudança do ângulo, você tem um aumento ou uma diminuição de 25% no comprimento que ganha, exceto do 100 para o 120, que aumenta 20. Beleza? E essa imagem aí do lado é exatamente uma zetaplastia fazendo o efeito dela, aumentando o comprimento dessa área de brida e liberando melhor a mobilidade do punho desse paciente. Vamos lá. Questão sobre retalho. A gente vai fazer essa questão e depois a gente vai discutir sobre a classificação dos retalhos. Como que é a questão de retalho? Geralmente ele vai te dar um monte de informação, vai fazer uma salada misturando o que é retalho composto, o que é miocutâneo, o que é pediculado, o que é axial, vai querer misturar tudo isso e vai querer te confundir. E aí você tem que conhecer os conceitos, que não são poucos, né, de classificação dos retalhos. Vamos lá. Primeiro, alternativa A. Os retalhos miocutâneos são aqueles em que um pedículo vascular que nutre a pele provém de uma perfurante musculocutânea? Não. O retalho semiocutâneo é uma classificação de composição. O retalho miocutâneo ele tem mais de um tecido, ele tem músculo, ele tem pele, então ele é um retalho composto. Se ele tivesse só um tecido, ou só pele, ou só músculo, ele seria um retalho simples. E isso não tem nada a ver com o tipo de perfurante que nutre esse retalho. B. Um retalho pode ser de transposição, rotação ou livre, tá bom, ele pode ser tudo isso. De acordo com a distância entre a área doadora e a área receptora? Não. Transposição e rotação são maneiras de você levar esse retalho para onde ele vai cobrir. Livre sim é com relação à distância. Com relação à distância você tem local, regional, distante ou livre, tá bom? Então, transposição e rotação não são classificações de distância. C. Os retalhos têm sempre dimensões reduzidas por manterem vascularização dependente de um pedículo? De jeito nenhum. Lembra que eu falei lá atrás? O retalho de grande dorsal ele é imenso. Ele serve para cobrir uma ferida de 25 por 18. Né? Não tem um enxerto que você consiga uma lâmina maior do que isso. Né, para falar que o enxerto é grande e o retalho é pequeno? De jeito nenhum. Então o retalho pode ser sim muito grande, independente de ser irrigado por um pedículo. D. O retalho é uma forma de transplante de tecido em que o segmento transplantado é mantido por uma rede arterial e venosa que é transferida com ele. Essa é exatamente a definição de um retalho, né? Ele mantém a sua vascularização própria, ou porque você mantém esse pedículo ou os vasos ali do plexo subderme que o nutre, você mantém isso vivo, você mantém isso preservado, ou porque você secciona e reanastomosa na área doadora, na área receptora, e aí você tem um retalho microcirúrgico. Isso é o oposto do enxerto, né? O enxerto depende da nutrição que vem do leito ali por imbebição, e ele não leva a nutrição própria. Vamos falar dessa classificação aqui. Tem essa e tem a classificação de Medicina High, que é um pouco mais aprofundada, é um pouco mais chata, prova mais difícil, especialmente quem for prestar IANSP, tem que saber. Composição. O retalho ele pode ser simples ou composto. Essa é fácil. Simples ele só tem um tecido, ou só músculo, só pele, só osso. Composto ele vai ter mais de um tecido. Músculo cutâneo, ósseo miocutâneo, né, fáscio cutâneo, beleza. São retalhos compostos, tem mais de um tecido. Com relação à proximidade desse retalho com a área que vai ser receptora. O retalho local, ele tem continuidade com a lesão. Então lembra do retalho VY, lá da lesão sacral. Uma das paredes do retalho é a ferida. Então você só vai empurrar ele sobre a ferida ou rodar ele sobre a ferida. Mas uma das paredes do retalho faz parte do ferimento, faz parte da lesão, faz parte do defeito. Regional, ele não mantém continuidade com a lesão, mas está no mesmo segmento anatômico. Então, por exemplo, um retalho frontal.
Você vai rodar ele por cima, a gente vai ver também que ele é um retalho de interpolação, e os dois estão na cabeça, mas ele não tem continuidade com a lesão. Distante, ele não está no mesmo segmento corpóreo. Então, por exemplo, você vai pegar o peitoral para cobrir uma lesão na cabeça, né? Aqui na face, na mandíbula. Então eles estão em segmentos corpóreos diferentes, um está no tronco, outro está na cabeça, e você vai usar ele para cobrir outro local. Então é um retalho distante. E o retalho livre é o microcirúrgico, independente se ele está perto ou se ele está longe. A partir do momento que você liga o pedículo e reanastomosa ele na área receptora, você tem um retalho livre ou microcirúrgico. Tá certo? Essa classificação de proximidade, a gente não fica falando ela no dia a dia, não, quando a gente está trabalhando com os retalhos, mas cai na prova. E com relação à vascularização, ele pode ser axial ou aleatória. É isso. Ou ela tem um pedículo conhecido, então, por exemplo, retalho peitoral, artéria tóraco-acromial, que vai irrigar o peitoral. Então a gente conhece o pedículo, ele tem nome esse vaso. Então ele é um retalho axial, que pode ser pediculado, a gente mantém esse pedículo vivo, inteiro, intacto e só roda ou reposiciona o tecido, ou livre, que é o microcirúrgico, que a gente secciona e reanastomosa. Ou então aleatória. O que é o aleatório? É quando você não sabe o nome do vaso, e a irrigação vem pelo plexo subdérmico, tá bom? Os retalhos, por exemplo, bilobado, é um retalho aleatório. Ele é pequenininho ali, você reposiciona. Ele até pode ser grande se ele for, por exemplo, na região abdominal. Mas você não tem um vaso específico que nutre ele, é o plexo subdérmico. Aí embaixo tem uma outra classificaçãozinha que é com relação ao método de transferência, como você empurra ou reposiciona esse tecido. Rotação, por exemplo, o retalho em hélice, você só vai rodar ele para cobrir o ferimento. Transposição, você vai transpor linhas de força, que é o que a gente fez lá na zetaplastia. Avanço, a gente só empurra. E interpolação. O que é o retalho de interpolação? É quando você mantém uma área livre, uma área de pele sã, entre a área doadora e a área receptora. O retalho frontal é um bom exemplo disso. Então a gente pega aqui a pele da testa, roda, faz uma trombinha aqui que depois a gente vai liberar, mas a gente mantém a região aqui da glabela íntegra e vai cobrir uma área longe desse retalho. Geralmente o pessoal confunde interpolação com transposição. Lembra que o interpolação é o interpulação, ele pula a pele. Então ele passa por cima e cobre, tá bom? Retalho frontal é o principal exemplo disso. Outra classificaçãozinha aqui para a gente trazer é a classificação de Meitz e Narai. A gente tem duas classificações de Meitz e Narai. A dos retalhos musculares, que é a mais famosa, e a dos retalhos faciocutâneos, que não é a mais famosa, mas pode cair na sua prova. A dos faciocutâneos é mais fácil de lembrar. A dos musculares tem que olhar isso daí, tem que decorar, que aparece na prova. Vamos começar pela mais fácil, que é a dos faciocutâneos. A do faciocutâneo, ela é com relação ao trajeto que o vaso que vai irrigar, que é a perfurante que vai irrigar aquele tecido faz. O A é A de A mais comum, tá bom? Ela vai vir perifericamente, ela não vai passar por entre o músculo e nem num septo intermuscular. Ela vai vir do lado e vai irrigar. É A de A mais comum. B é B de boa de dissecar. Por quê? Porque ela passa por um septo. É facinho de você achar e dissecar, tá bom? E C é C de cruza o músculo. Então ela vai cruzar o tecido muscular, é chata de dissecar. Às vezes é mais fácil você levar um cuffzinho muscular ali em volta dela do que dissecar ela bonitinho ali por dentro do músculo, tá bom? Então A de A mais comum, B de boa de dissecar, que é a septo cutânea, e C de cruzar o músculo. E a outra classificação, que é a classificação dos retalhos musculares. O principal que você tem que saber dela é o que é o tipo de cada um, que é cada uma dessas classificações. Tipo 1, tem um pedículo só dominante, se ligar ele o músculo inteiro morre. Tipo 2, ela tem um pedículo dominante e outros pedículos secundários, e se ligar o dominante, ele morre, tá bom? Você pode ligar os secundários. Então ela depende do pedículo dominante, apesar de ter outros. Tipo 3, tem dois pedículos principais. Todo livro traz o glúteo máximo, mas eu gosto de usar o reto abdominal, que é o que você faz geralmente o TRAN, que é um retalho famoso. Ele tem dois pedículos principais. Ele tem a epigástrica superior e a epigástrica inferior. Se você ligar uma ou outra, o retalho vive. Então você pode rodar ele pediculado para baixo, na epigástrica inferior, ou pediculado para cima, na epigástrica superior. Tipo 4, ele só tem pedículo secundário, não tem nenhum pedículo principal. Ele é o menos confiável de todos. E o tipo 5 é o que a gente mais gosta, ele tem um pedículo principal e outros pedículos secundários. Ah, é igual ao tipo 2? Não, a diferença é que se a gente ligar o principal aqui, os outros mantêm o retalho vivo. Quais são os dois grandes exemplos que a gente tem disso? Grande dorsal e peitoral, que são dois retalhos que a gente usa muito. Tem o pedículo principal do peitoral,
que é a tóraco acromial. Se você ligar ele e manter ele pediculado aqui nas perfurantes da mamária, ele vive. Ou então tem o grande dorsal, que é pela tóraco dorsal. Se você ligar a tóraco dorsal e manter eles lá nas perfurantes das paravertebrais, ele também vive. Mais uma questãozinha aqui, agora sobre cicatrização patológica. Vamos lá. Apresenta uma cicatriz queloide. Está falando só de queloide e não de cicatriz hipertrófica. Apresenta preponderância em africanos, asiáticos e indivíduos de pele escura em geral. Até aí tá certo. E em indivíduos albinos? Eu não sei por que as provas gostam de perguntar isso. Mas é um conceito. Não existe queloide descrito em paciente albino, tá? B. A maioria dos casos ocorre na faixa etária entre os 5 e os 15 anos? Não, geralmente acontece em adultos jovens. C. A doença tem característica familiar? Sim. De mecanismo bem esclarecido? Não. O mecanismo não é bem esclarecido. E a herança é sim do tipo autossômica dominante. D. A região pré-external, a região cervical posterior, a região deltoide e o pavilhão auricular são comumente acometidos? São. Queloide tem predileção por local. Cicatriz hipertrófica tem predileção por tensão. E E. São raros casos de queloide em pálpebra? Sim, são raros. Em pênis são raros, em escroto são raros, no dorso não. No dorso é muito comum. Na região frontal é raro, na região palmar e plantar também é raro. O erro aqui é que no dorso é comum. Essa tabelinha aqui resume as diferenças principais que você precisa saber entre queloide e cicatriz hipertrófica. O que está circulado aí em vermelho é o que você tem que saber, tá bom? Principal, que é o que diferencia clinicamente a queloide da cicatriz hipertrófica, é o que está lá em cima. Cicatriz hipertrófica permanece dentro dos limites da ferida e a queloide se comporta como um tumor de pele. Ela escapa, ela foge dos tecidos. Ela foge, na verdade, da linha onde é a incisão prévia, tá bom? O que a gente tem depois? Cicatriz hipertrófica é aquela do grande queimado, forma um monte de contratura, a queloide não forma contratura. A queloide é mais pruriginosa e dolorosa, né? Atua como um tumor, ela se prolifera mais rápido. Ali, aquele ponto que eu falei. Cicatriz hipertrófica gosta de área de tensão, enquanto a queloide gosta de áreas específicas, tá bom? Isso que a gente tem que lembrar. E depois, a cicatriz hipertrófica pode regredir espontaneamente, especialmente quando a gente usa ali placa de silicone para melhorar acelerar esse processo de regressão. E a queloide não regride espontaneamente. Como que a gente trata? Lembra lá do padrão ouro de tratamento, que é a ressecção associada à infiltração de corticoide no mesmo momento, mais beta-terapia que a gente vai fazer já no POI, tá bom? Que a beta-terapia é uma radioterapia. Com isso você diminui de quase 100% de recidiva quando você só resseca e fecha primário a queloide para menos de 20% de recidiva fazendo tudo isso. Beleza? Vamos lá. Última questão que a gente vai discutir, último tema. Temazinho difícil, mas que geralmente as provas gostam de perguntar mais ou menos a mesma coisa. Reconstrução de mama. O principal que você tem que saber é quando você usa aloplástico e quando você usa tecido autólogo. Vamos ver essa questão. Os expansores de tecido têm uma boa indicação mesmo em reconstruções de áreas irradiadas? Não. Esse é o principal conceito, tá bom, da sua prova, que você tem que saber. Aloplástico não vai bem com radioterapia. Você pode colocar o expansor e expandir o tecido e depois irradiar o tecido já expandido. Isso você pode fazer. Tem efeito colateral, retrai, muitas vezes fica ruim o resultado final, mas você pode fazer. Agora, uma área que já foi irradiada, você não consegue mais expandir. Essa pele fica dura, não expande mais. Então você pode expandir antes de irradiar. Você não consegue expandir depois de irradiar. B. Os expansores de tecido raramente necessitam de uma prótese associada? Não, geralmente você expande e depois você coloca a prótese. O expansor é cheio de soro, ele é duro, ele é ruim, o paciente fica queixando que dói, que incomoda. A prótese de silicone, ela tem uma textura muito mais legal, muito mais agradável. C. O TRAN pediculado deve ser monopediculado em pacientes tabagistas? Não, esse aqui é um conceitozinho, tá bom? O TRAN, esse retalho abdominal, ele é um retalho de vascularização um pouquinho difícil, né? Tanto que na maioria das vezes, em grandes centros, a gente sobrecarrega. Então a gente faz um retalho pediculado, mantém aqui a epigástrica superior, e aí a gente associa isso uma anastomose microcirúrgica do que a gente ligou lá embaixo da epigástrica inferior. Então nas tabagistas que tem já uma perfusão ainda pior, a gente gosta de levar ele bipediculado. E, em relação ao pediculado, o TRAN microcirúrgico é de difícil dissecção? Não, não é mais difícil de secar o TRAN microcirúrgico. E D, que é a resposta correta, o TRAN pediculado não é contraindicado para pacientes nulíperas. Realmente não é contraindicado para nulípera. Quando que é contraindicado o TRAN? Né? Quando o paciente tem abdominoplastia prévia e quando o paciente tem uma incisão aqui, lembra da incisão de Kocher, que vai seccionar
a epigástrica superior. Vocês lembram quando vai fazer colestectomia aberta, a gente começa a cortar ali o reto abdominal e de repente tem um vaso grandão lá no meio. Essa é a epigástrica superior, geralmente a gente tem que ligar ele. E quando a gente faz isso, a gente mata esse pedículo superior, não dá para basear no pedículo que está morto, beleza? Né, que está ligado. Aqui, diferenças principais entre aloplástico e tecido autólogo. É isso que você precisa saber para sua prova sobre reconstrução de mama. Basicamente isso, raramente aparece alguma coisa diferente disso. Primeiro, aloplástico, qual que é a vantagem dele? Ele é menos mórbido porque não tem uma área doadora. Você não precisa tirar tecido de lugar nenhum. O tempo cirúrgico é muito menor. Enquanto para você colocar uma prótese direto, por exemplo, ali na reconstrução imediata, você demora 1h30, vai? Para você fazer um retalho de grande dorsal, ou um TRAN, ou um DIEP, que é o retalho microcirúrgico baseado na perfurante da epigástrica inferior, você demora às vezes 10 horas, 8 horas. Então o paciente tem que aguentar uma cirurgia grande quando você vai fazer com tecido odólogo. O aloplástico, cirurgia é menor, é menos mórbida. Quais são os problemas dos aloplásticos? Tudo aquilo que é relacionado a um corpo estranho que está ali. Você vai poder ter infecção associada ao implante, você vai poder ter extrusão desse implante, principalmente quando você associa a radioterapia em cima disso, que a pele já era fina, gera uma isquemia, então o implante estrui onde a pele era mais fininha. E a contratura, que é um problema muito frequente, especialmente em áreas que quando você irradia o implante que está ali. Irregularidades do contorno, você pode ter algumas deformidades ali associadas à presença do implante, e o que você tem mais sempre que lembrar é o prejuízo com a radioterapia. Você irradiar um tecido já expandido ou que tem já o implante é possível, você pode fazer isso, mas o resultado geralmente fica ruim, você deforma esse tecido. Agora você não consegue expandir uma pele já irradiada. Então vamos supor, a paciente fez uma mastectomia, tirou toda a mama, não reconstruiu, não colocou nada, irradiou em cima, essa pele fica dura, fica rígida, você não consegue mais expandir ela. Beleza? Vamos lá dos tecidos autólogos. Qual que é a vantagem dele? Você consegue dar uma cobertura de pele. Então se saiu mama e saiu muita pele, não foi skin sparing, você tem que levar pele extra para lá. E aí você consegue isso com retalhos. Você pode levar pele do abdômen, você pode levar pele do grande dorsal. Por ser um tecido autólogo, ele tolera melhor a radioterapia. Ele também vai retrair, ele também vai ter alteração actínica, mas ele vai tolerar muito melhor. A longo prazo vai ser mais bacana. Isso é uma coisa meio do dia a dia. A paciente, na maioria das vezes, sente que aquele tecido é realmente dela, mais do que a prótese. Então, a longo prazo, você tem menos complicação e a paciente sente que aquilo ali é dela. Os resultados a longo prazo são melhores, tá bom? Aí o problema, o tempo cirúrgico é muito maior. Você tem cicatrizes adicionais, você tem morbidade da área doadora. Você tira lá o grande dorsal, você vai demorar um tempo até essa paciente recuperar completamente a função do braço, apesar de recuperar, tá bom? E ali em cima que eu coloquei, você pode associar as duas técnicas. Você pode fazer uma reconstrução em que você leva um grande dorsal para dar cobertura de pele, para dar espessura, para colocar uma cobertura ali muscular e cutânea, e embaixo disso você põe um expansor, ou você coloca uma prótese de silicone, que você ganha projeção. Então você ganha volume, que o grande dorsal não é um retalho muito volumoso, e você ganha cobertura, você ganha espessura, você ganha alguma tolerância à radioterapia. Beleza? Então você pode associar as duas técnicas. Esses conceitos são os mais importantes para esse tipo de questão. É isso. Uma aulinha longa, traz bastante conceitos da prova de cirurgia plástica. Espero que vocês tenham aproveitado, que dê para ajudar aí a matar várias coisinhas e que facilite essa matéria que muitas vezes a gente não tem muito contato, a gente não tem, né, muita intimidade com ela, mas que quando a gente entende, a gente vê que as questões são bastante repetitivas, gostam dos mesmos temas se repetem muito, tem muito detalhe, tem muito bizu, que facilita e que te diferencia na prova. De novo, eu sou o Rafael, eu sou residente aqui do grupo de cirurgia plástica do HC da USP, São Paulo. E qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer coisa que não tenha ficado claro aqui, qualquer questão que vocês tenham algum problema para resolver, vocês podem me mandar no Instagram, quem tiver meu contato ou quiser perguntar aí pro pessoal, pode pegar meu contato pelo WhatsApp, tirar dúvida comigo agora ou mais perto da prova. Vai ser um prazer aí ajudar vocês. Beleza? Obrigado e até a próxima. A gente pode marcar outras coisas aí sobre outros temas mais aprofundados se vocês quiserem. Tamo junto, se vocês precisarem de mim, só falar.